É, pessoal, as coisas estão ficando tensas para o Chris. Vamos ver o que vai acontecer hoje? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Olha só, pessoal, o relato de hoje é muito legal e muito importante. Põe a pipoca no micro-ondas, pega o refrigerante, chama a mamãe, a vovó, a titia, traga todo mundo que o couro vai comer. Vou começar com o relato agora. Luciano, depois daquela noite vendo o Thiago cometendo crimes contra pessoas inocentes e despertas, eu decidi convocar a turma do cemitério. Chamei todos no Play Center e avisei que o Thiago era o nosso inimigo número 1 declarado, que era para eles me avisarem se encontrassem o Thiago, uma vez que no mundo astral você precisa apenas pensar na pessoa para ir até ela, e o Thiago nos havia bloqueado. Notei que a maioria concordou comigo, porém o Pena continuou sério. Eu não entendi nada. Eu precisaria da ajuda de todos para encontrar e enfrentar Thiago, mas o Pena parecia arredio. Deixei todos de sobreaviso e fui aproveitar o resto da minha noite para procurar o estranho. Não foi difícil encontrá-lo. Pensei firmemente nele e fiz como se eu gritasse por ele, emanando grandes vibrações nominais a ele. Deu certo. Ouvi em meu pensamento ele dizer: "Calma, não precisa ser tão escandaloso. Eu estou indo até você, me espere." Eu parei de flanar e fiquei sobre o teto de um banheiro público em uma praça. Eu vi muitos outros flanando muito próximo a mim, atarefados. Alguns eram desdobradores conscientes, outros estavam praticamente adormecidos em suas camas. Minutos depois, o estranho chegou. Ele vestia a mesma roupa de sempre. Veio flanando no escuro do céu. Pedi que ele me ensinasse algum truque ou algo de útil para a batalha com o Thiago. E aí ele falou assim: "Se você não precisar batalhar, é melhor." Eu respondi que não havia essa opção, então ele explicou: "A Amélia deve ter lhe explicado sobre as únicas forças que realmente valem aqui no mundo astral: a força de vontade, a força moral e a inteligência. Com a inteligência, você aprende a utilizar os truques e a energia para obter o resultado. Com a força de vontade, você manipula a energia e dá força aos seus pensamentos forma." E aí eu perguntei ansioso: "Tá, mas e a moral? Serve para quê?" Ele riu e respondeu: "A moral é o mais importante de tudo." Eu questionei: "Foi com a moral, por acaso, que você derrotou aquele ser maligno?" Ele veio até mim, se aproximou e respondeu: "Eu não derrotei aquele ser. Eu não entro em batalhas. É desnecessário. Eu o acolhi. Veja, pessoas que vocês chamam de santos são muito grandes em moral, às vezes, mas também são seres simples e sem conhecimento intelectual. Mas sua força moral os faz serem invencíveis. Seres com grande moral, grande força de vontade e grande intelecto são confundidos com anjos. Seres com grande força de vontade, grande intelecto, mas ainda presos ao ódio, à inveja e à competição, ou seja, sem força moral, são confundidos com demônios." Então o estranho me deu a mão e eu deixei ele me levar.
e ele foi explicando enquanto flanávamos. Olha, Cristiano, para treinar a força de vontade, você precisa todos os dias fazer o que é certo e não o que quer, fazer o que precisa ser feito, focar, realizar, etc. Para treinar o intelecto, você precisa refletir, estudar, aprender, ser curioso, perguntar, explorar, questionar e experimentar. Já para treinar a sua moral, você precisa meditar, não julgar, não mentir, considerar a tudo e a todos como parte de você, amar tudo e todos, aceitar, acolher, entender, querer o bem absoluto, ver tudo como uma coisa só, e essa coisa só é você, a unicidade de tudo. Eu não fingi que entendi. Aquilo para mim era uma filosofia nova e muito complexa. O fato era que aquele mal antigo, na menina, havia ficado apavorado com o estranho, e isso era um tipo de poder que poderia rivalizar com o do Coruja, na minha opinião, naquela época. Fomos flanando até as margens de um rio longínquo e muito bonito, e eu arrisquei perguntar: Você não pode me ensinar tudo isso? Me ensinar a ser como você? O estranho sentou ao meu lado nas margens daquele enorme e sagrado volume de água em uma terra estrangeira e falou assim: Pena que você ainda não pode ver exatamente o que eu vejo aqui, nesse rio, as orbes, a luz, a única onda vibratória que permeia tudo. Cristiano, eu vou embora hoje, vou retornar ao meu corpo físico, pois faz muito tempo que eu não faço isso. Em seguida, eu vou empreender uma viagem longa, cara e demorada que planejo há décadas. Essa viagem vai ser para eu encontrar um irmão como nós, mas que já está no colegial. Colegial era como chamávamos o ensino médio na época, e eu entendi a referência que o estranho estava fazendo. Ele havia dito que ele era igual a mim, só que eu estava no primeiro ano da pré-escola e ele no segundo ano. Agora ele havia explicado que ele partiria para ver alguém muito poderoso, alguém que já estava no colegial. Eu quis saber na hora: Tá bom, mas vamos nos ver novamente? Ele se levantou e começou a flanar para longe de mim e a falar: Cristiano, com certeza vamos. Infelizmente, tudo o que você precisa passar faz parte do seu caminho solitário. Eu não posso ajudá-lo, mas posso dizer que é importante que você aproveite ao máximo cada segundo de aprendizado. Tudo é aprendizado, lembra-se? Nesse momento eu fiquei preocupado. Peraí, o que eu preciso passar? O que vai acontecer? Ele foi flutuando e sumindo enquanto falava. Ah, e respondendo à sua pergunta, quando eu retornar poderei sim lhe ensinar. Então o estranho sumiu e eu fiquei lá um tempo. Mal sabia que demoraria muito para eu reencontrá-lo. Ativei a minha luz na testa e tentei ver algo de especial naquele local, mas não consegui. Nesse instante recebi um grito mental. Era Bibi. Cris, onde você está, querido? Antes que eu respondesse, ela mesma percebeu. Na Índia? O que você está fazendo no Ganges? Eu encontrei o Tiago, ele está num hospital em Santa Catarina. Eu estranhei. Num hospital fazendo o quê? E ela respondeu: Ele está na forma astral, ele está passeando pelo hospital e roubando estoques de energia vital. Os hospitais têm esses depósitos no astral para auxiliar os doentes. Se o Tiago continuar, ele vai prejudicar todos os doentes e também os recém-nascidos. Eu pedi para a Bibi me enviar a localização e avisar a turma do cemitério, para que todos fossem para lá imediatamente. Ela concordou. Assim que eu cheguei no hospital, eu vi, do alto, Bibi sozinha enfrentando o Tiago. Ambos usavam construções mentais e a batalha parecia equilibrada. Eu me juntei a Bibi. Assim que me viu, Tiago riu e falou:
Parece que você e sua turma de traidores querem me parar, não é, Cris? Eu respondi: Tiago, é melhor não continuar com isso, roubando energia de hospital. Como você decaiu tanto? Ele ironizou: O que você sabe sobre decair? Você usou um truque sujo e tomou a turma de mim. Hoje você vai morrer, Cristiano. Então ele veio voando em minha direção bem rápido e eu fiz o mesmo em direção a ele. O fato é que eu estava muito mais treinado. Eu não plasmei armas e nem armadura. Eu ia surrar Tiago no astral de mãos vazias. Ele, por sua vez, engrossou sua pele, se tornando um monstro grande de pele grossa como couro. Quando nos chocamos, ele percebeu que o impacto foi quase nulo para mim, que eu não precisava de muito para derrotá-lo. Eu desferi um soco no peito dele e, estranhamente, minha mão ficou presa, como se ele fosse feito de piche. Tiago riu e agarrou meu pescoço com as duas mãos, me enforcando, e ele falou: Cris, meu amigo, hoje é o dia da sua morte. Eu respondi: Você não é meu amigo. Então ele retrucou: Tem razão, Cris. Amigo é aquele que apunhala pelas costas. Então senti uma dor terrível. A dor gelou todo o meu corpo e o meu corpo físico lá na cama entrou em choque. Olhei para trás e percebi que havia sido traído mesmo. Bibi havia enfiado fundo uma faca astral nas minhas costas. Tiago me soltou e eu fui caindo até o chão lá embaixo. Os dois me alcançaram e ele disse para Bibi: Obrigado, meu amor. E ela respondeu: Por nada, meu amor. Eu olhei para ela sem entender, sentindo grande dor, e ela explicou: Cris, você ainda não sabe mascarar sua verdade aqui no astral. É preciso ser muito falso e dissimulado para isso, meu anjo. Você é transparente, você é crédulo, é facilmente enganado. Tentei responder, mas Tiago me deu um chute na barriga. A dor foi intensa. Eu estava realmente morrendo. E o Tiago explicou: Cris, você nunca pensou que a Bibi e eu fôssemos namorados? Nunca percebeu a minha ligação com ela? Ela jurou vingança e agora estamos realmente para nos vingar. Eu respondi: Mas eles vão me salvar. A Bibi riu: Quem? A turma do cemitério? Eles nem sabem da nossa localização. Eu nunca avisei eles. Chocado, eu fui ficando branco. Tiago plasmou um grande machado. Bibi segurou pelos braços o meu corpo de joelhos para que o seu namorado desse o golpe final na minha cabeça. Então Tiago falou assim: Adeus, idiota. Quando ele ergueu o machado astral, antes que ele me atingisse, Bibi afrouxou meus braços e me soltou. Como eu estava fraco, eu não consegui fazer nada, apenas caí com o rosto no chão. Assim que eu caí com o meu rosto e encostei a bochecha no chão, notei do meu lado que caiu a cabeça astral decepada de Bibi. Ela estava realmente morta. Morta de verdade. Seu corpo astral foi se desfazendo e atrás dela estava Pena, segurando uma espada astral e toda a turma do cemitério com ele. Tiago se assustou e gritou. Gritou com ódio. Pena explicou: Ora, eu grampeei o Cristiano porque eu sabia que uma hora ou outra a Bibi ia trair ele. Eu só não podia avisá-lo. Tive que ficar quieto na minha. Nisso, Tiago largou o machado e correu, flanando para o espaço, urrando. A turma me socorreu. A ferida nas minhas costas era profunda, mas foi tratada com luzes emanadas pelas mãos de todos. Em seguida, fui ficando melhor. Agradeci a todos e pedi perdão à Pena. Eu estava sendo traído realmente desde o começo, como o Coruja disse. Só que o meu maior aliado era quem eu menos esperava. Fui para minha casa, meio traumatizado, e decidi ficar me recuperando o resto da semana. Dias depois tive que mentir para minha mãe.
Ela foi me levar para a escola, mas eu falei para ela que eu estava indisposto e queria ficar em casa. Preocupada, ela quis me levar ao médico, mas eu falei que não havia necessidade, que era uma simples dor de barriga, mas que não dava realmente para eu ir para outro ambiente. Como ela estava atrasada, saiu e me deixou em casa. Com muita objetividade, assim que a minha mãe saiu, deitei na cama, me concentrei e me projetei para fora do corpo. Eu havia me preparado muito nos últimos 3 dias. Muito, muito, muito. Mesmo decidido a não ir para a escola no corpo físico, eu fui no corpo astral. Volitei até a escola e ativei a minha visão astral. Realmente o local estava infestado daqueles seres que se acham demônios. Praticamente todos os alunos, funcionários e professores estavam acoplados com um daqueles seres, exceto a Dani e mais alguns. Eles podiam, os demônios, me ver na forma astral. Então me acompanharam com o olhar enquanto eu flanava pelo colégio em busca do líder deles, que estava controlando a Amélia. Como eu não achei o líder, comecei a gritar por ele, chamando-o, até que um desses seres veio até mim e me ameaçou. Olha, nós respeitamos sempre o Coruja, mas você já está ultrapassando os limites, rapaz. Não venha prejudicar os nossos planos. Nesse instante, eu dei um comando mental e Lunar veio voando do espaço como uma bala e atravessou a testa daquela criatura, matando instantaneamente. A pessoa que ele controlava caiu no chão de joelhos na hora. Em seguida, se reergueu, parecia confusa, mas também parecia mais saudável. Os outros seres viram o que eu fiz com o colega deles e vieram me atacar. Continuavam ligados às suas vítimas por um cordão nojento que parecia feito de carne podre, mas eles conseguiam se afastar bem, pois aquele cordão parecia elástico. À medida em que eles iam se aproximando, eu ia enfrentando um por um. Eu parecia um ninja astral. Eu batia em um que vinha pela frente, mandava a Lunar atacar quem estava atrás, chutava outro pela lateral, me esquivava, acertava mais dois, desaparecia, aparecia atrás de um. Eu era muito rápido e muito habilidoso. Fui causando grande estrago naquele exército, até que muitos pularam sobre mim e me seguraram. Antes que me matassem, eu ouvi uma voz mandando eles pararem. Era ela, Amélia, na verdade, o demônio que era líder deles que estava acoplado em Amélia. A Amélia em si estava no pátio, parada, mas o ser que estava acoplado a ela veio falar. E ele estava curioso quando se aproximou de mim e disse: "O que veio fazer aqui, seu verme? Nós já não conversamos? Você nunca vai livrar os seus amigos. Você está sozinho. Nós somos muitos. Veja." Com um gesto, o ser convocou todos os soldados que estavam lá e eles me cercaram. Eu estava no meio de uma centena de seres, todos eles. E ele falou: "Veja, somos muito. Você não pode nada contra nós." Eu falei algo, só que eu falei baixo e ninguém ouviu. O líder então mandou um dos seus lacaios se aproximar para ouvir o que eu falei. E eu repeti no ouvido dele. E ele falou: "Mestre." O cristiano disse: "Agora." O demônio-chefe perguntou: "O que ele disse?" E o servo repetiu: "Ele disse agora." Então eu mesmo disse: "Você está certo em muitas coisas, mas errado em uma. Eu não estou sozinho." Então eu completei gritando: "Agora!" Nesse instante, chegaram a turma do cemitério inteira, depois aquelas pessoas que eu havia ajudado e estavam em débito comigo no astral, pessoas que faziam parte de missões do Coruja e que eu havia coletado crédito com elas, ajudando-as. E eram muitos. A briga ia ser boa. Eu já havia combinado com todos e eles estavam apenas aguardando o meu chamado.
O líder dos seres se assustou. Os números estavam muito parecidos de pessoas do nosso lado e de criaturas do lado deles. Ia ser uma grande batalha que começou e era um tudo ou nada. No mundo físico, as pessoas estavam paradas como robôs, todos do colégio. Quem não estava influenciado por criaturas não estava entendendo nada. No astral, criaturas, membros da turma do cemitério e vários tipos de pessoas desdobradas se enfrentavam com pensamentos forma, armas, raios, criaturas, ilusões. Havia explosões, tiros, urros. Eu vi muitos seres morrendo de ambos os lados. Da turma do cemitério, um amigo nosso morreu. Foi trágico e triste. Eu voei direto para o líder. Eu subi em cima dele e então falei: vocês gostam de grudar nas pessoas, não é? Então vamos. Nesse momento eu projetei vários tentáculos grudentos saindo de mim e esses tentáculos agarraram ele bem forte. Então, com meus braços humanos livres, eu esmurrei ele várias vezes no rosto e fiquei gritando: solte agora os meus amigos, solte os meus amigos. Eles estavam sendo derrotados, mais e mais pessoas foram sendo libertadas, inclusive os meus amigos. Então ele gritou: venham mais, venham todos, eu convoco todo o meu exército, venham todos para cá agora, exceto o escolhido. Então, mais de 100 seres apareceram vindos de outros pontos do planeta e acredito até de outros planetas. Era o resto da raça deles. Vieram convocados pelo desespero do seu líder. Nós estávamos vencendo, mas aquele reforço significaria realmente o nosso fim, pois já estávamos muito cansados. Então o demônio riu. Ele sabia que tinha dado uma cartada decisiva. Ele sabia que agora não teríamos mais como lutar. E ele falou assim: agora será o fim de vocês. Assim que destruirmos vocês de vez, voltaremos a possuir aqueles que foram libertos. E vocês nunca mais seguirão a vida de vocês como pessoas livres. Inclusive você, cristiano, se não for morto, será possuído e controlado. Nesse instante, eu não sei de onde veio esse pensamento, mas eu gritei: eu convoco os 300 servos que estão ao meu dispor. Sim, foi uma loucura. Não sei como eu pude me lembrar disso naquela hora e nem como pude saber o que fazer, mas eu acabei chamando para me ajudar aqueles 300 servos que o mal antigo havia deixado para mim como presente para serem usados uma única vez. Lembra, Luciano, que quando o estranho conversou com ele e ele pediu perdão para o estranho e para mim, ele disse que havia colocado 300 servos a meu dispor para uso uma única vez? Então, foi nesse instante que eu usei essa ajuda. Do nada, o céu astral se escureceu. Todos ficaram com medo, humanos e criaturas. Um cheiro de podridão intensa invadiu o ar e as sombras tomaram conta de tudo. Lógico que tudo isso no mundo astral, no mundo físico, nada havia mudado. Então, risos ecoaram em todos os lugares e criaturas horríveis apareceram das trevas. Eram muito parecidos com demônios de filmes de terror. Eram escuros, gosmentos, fortes, chifrudos, com garras e dentes. Tinham asas e portavam espadas ou tridentes e até chicotes. Estavam sob o meu comando. Iam me servir por ordem do seu mestre uma única vez. Com um pensamento eu desejei que eles me ajudassem. Então se desenrolou uma das mais assustadoras cenas que eu já presenciei. Os tais demônios atacaram os seres que fingiam ser demônios e começaram a devorá-los impiedosamente. Eles nem tiveram chance. Eram imensamente fortes e rápidos. Os seres até tentaram fugir, mas foi impossível. Todos
Absolutamente todos foram dizimados. Sobrou apenas o líder, que estava todo ferido. Sem acreditar no que tinha acontecido, ele disse: "Você nos extinguiu. Você acabou com a minha raça toda. Minha raça terminou." Eu até fiquei com dó. Pensei em matá-lo, mas não quis. Larguei o corpo dele ali e fui me afastando, mas ele gritou: "Cristiano, meu plano ainda vai acontecer. Você vai ver." Então alguns demônios saltaram sobre ele e o devoraram devagar. Ele gritou muito enquanto ele morria. Assim que concluíram o serviço, esses demônios foram embora. Um deles veio voando até mim e sibilou como uma cobra do inferno, falando assim: "Débito está pago." Então sumiu. E o dia clareou no astral novamente. Meus amigos e Amélia estavam finalmente livres. Não cabia em mim de felicidade. Eu estava novamente com a minha turma. Agradeci e liberei os meus amigos que me ajudaram na batalha. Liberei para que todos fossem embora, pois eles também haviam quitado os débitos comigo. E eles foram sumindo. Então eu convoquei a turma do cemitério. Eles ficaram em torno de mim e eu falei: "Pena, você quer ser o novo líder da turma do cemitério?" O Pena sorriu pela primeira vez desde quando eu o conheci e falou assim: "De jeito nenhum, Cris. O que eu quero é poder dormir em paz à noite sem ter que ficar fazendo viagem astral toda a noite. Eu tenho só 16 anos no corpo físico, Cris. Eu quero viver uma vida normal." Então eu pensei bem e decidi algo de maneira arriscada. Eu gritei: "A partir de agora, a turma do cemitério acaba aqui." Todos se olharam espantados e, com uma ordem mental minha, as marcas, as tatuagens que todos tinham foram sumindo. Tanto as marcas da turma do cemitério quanto a marca do Coruja, porque as marcas estavam subordinadas uma à outra. Agora todos eram livres. A gangue estava extinta. Um a um foram agradecendo e se despedindo de mim. Me abraçavam e sumiam. Alguns até disseram: "Até nunca mais, Cristiano." Outros falaram: "Tenha uma boa vida, Cris." Teve aqueles que disseram: "Nunca me procure. Afinal, você nem sabe mesmo quem sou eu." E assim eu fiquei sozinho no mundo astral, no colégio. No mundo físico, eu vi Amélia e meus amigos correndo nos corredores e se abraçando. Eles choravam e olhavam para cima, como se estivessem me agradecendo, sem saber que eu estava vendo toda aquela comemoração do lado do mundo astral. Eles estavam finalmente livres novamente e eu não via a hora de me encontrar com eles. O que eu fiz? O que todos fariam: dei o comando para acordar. Mas estranhamente eu não consegui acordar. Repeti o comando. Não adiantou. Eu estranhei. Sem saber o que tinha acontecido, eu estava praticamente perdido. Como eu não estava conseguindo acordar? Nesse mesmo momento, sem eu ter a mínima ideia, duas coisas diferentes e também importantes estavam ocorrendo em lugares distantes. Influenciado por uma criatura, a última criatura da sua espécie, o irmão da Dani estava comprando armas naquele instante. Armas e munição. Ele estava sendo influenciado pelo tal do Escolhido para fazer o plano das criaturas extintas acontecer. Em outro lugar, que eu também não fazia ideia, um homem com cerca de 40 anos, que estava em coma há alguns anos e já havia se recuperado e despertado há alguns dias, estava indo para o aeroporto pegar um voo
para realizar seu objetivo espiritual de ir ao Himalaia. E eu, sem conseguir despertar, decidi ir para minha casa flanando, para poder tentar entender o que estava acontecendo. Quando cheguei no meu quarto, encontrei o meu corpo com os braços abertos, dormindo numa posição muito estranha. E ao lado do meu corpo havia um bilhete escrito, um bilhete astral, plasmado. Estou com a sua mãe. Vamos ver quanto tempo o coração dela aguenta até ter um ataque cardíaco? Assinado Tiago. Notei que o meu corpo estava estirado na cama e havia uma agulha espetada no meu braço. Não sei o que havia naquela agulha. A agulha era real, era física e estava me impedindo de retornar ao corpo. E agora? Como eu poderia retornar ao corpo e como eu poderia ajudar a minha mãe que estava no poder de Tiago, que tinha facilidade e praticidade em matar pessoas no mundo físico? Eu tinha que fazer algo, mas nesse instante eu ouvi uma voz estrondosa ecoando na minha cabeça. Cristiano, você desfez a turma do cemitério sem a minha ordem. Você usou favores de espírito sem a minha permissão. Você cumpriu missões para mim sem matar, apenas fazendo o bem. Você me desobedeceu e enfrentou inimigos desnecessários hoje. Por isso, venha até mim agora para ser punido. Era o Coruja, e ele não estava nem um pouco contente. Pessoal, melhor nem falar nada para não estragar esse climão pesado que ficou, né? A gente estava todo feliz do Chris ter libertado os amigos e de repente acontecem essas coisas terríveis. Bom, dessa vez o Chris não tem mais aliados e os inimigos estão com grande vantagem. O que vai acontecer, hein? Agora que o estranho não vai mais ajudá-lo, pois está pegando um voo para o Himalaia. E para piorar, o irmão da Dani comprando armas, ainda sob a influência do último dos seres. E agora? Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para saber mais, tá bom? Gostaram do relato de hoje? Então espera que domingo que vem tem a continuação. E não se esquece de deixar o like e também ativar as notificações, como eu já falei, porque esse aqui é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o canal com mais relatos canônicos e oficiais, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.